Em se tratando de editoras como a DC Comics e a Marvel Comics, sempre iremos achar similaridades entre alguns personagens das duas editoras. E neste primeiro capítulo nós traremos dois personagens das duas editoras que, a meu ver, são muito similares e que com certeza um teve a inspiração no outro ou pelo menos tiveram a inspiração no mesmo mito. The Wizard ou Ciclone é um super-herói da Era de Ouro da Marvel. Apesar de ser da mesma época que o Jay Garrick da DC Comics, ele é bem menos conhecido que o mesmo. E uma curiosidade é que o mesmo foi criado um pouco depois que o Jay Garrick, pois o Jay foi criado em 1940, enquanto The Wizard foi criado em 1941. Portanto, neste caso, se fôssemos acusar alguma editora de plágio, essa editora seria a Marvel. A encarnação do Wizard Robert Frank estreou na USA Comics número 1, de agosto de 1941. Publicada pela Time Comics, então Marvel Comics, o personagem foi criado pelo desenhista Al Avison e por um escritor não identificado. Uma fonte acredita Stan Lee como escritor, mas não há outras fontes para apoiar o crédito. O Wizard, ou Ciclone, apareceu regularmente na USA Comics até a edição número 17 de setembro de 1945. Ao mesmo tempo, ele também aparecia regularmente na All Winners Comics, da edição número 1 de setembro de 1941 até a edição número 21 de dezembro de 1946. Nas edições 19 e 21, ele fez parte do All Winners Squad, uma super equipe que também incluía o Capitão América, Buck Burgess, o Tocha Humana, Toro, Namor e Miss América. Estas foram as últimas aparições do personagem durante a década de 1940. O escritor Roy Thomas reintroduziu o Golden Age Wizard em Giant Size Avengers 1, agosto de 1974. 2 anos depois, em The Avengers Annual 6, novembro de 1976, o escritor Gary Conway reinterpretou a origem e a história do personagem para que a transfusão do sangue de Mangusto não fosse a fonte do poder, mas o fator que desencadeou um estado latente, a habilidade mutante. Lembrando que na história de origem do personagem, ele adquiriu seus poderes a partir de uma infusão de sangue de Mangusto. Isso mesmo, na história, Robert L. Frank, ou Bob Frank, e seu pai, Dr. Emil Frank, são acusados do assassinato de um homem, fugindo para a África. Já na África, Bob fica doente, com febre e precisa de uma transfusão de sangue. Enquanto Bob está inconsciente, ele é abordado por uma cobra, mas é salvo pelo ataque repentino de um mangusto. Dr. Frank salva Robert com uma transfusão de sangue do mangusto e logo descobre que o seu filho desenvolveu super velocidade, mas o estresse mata o Dr. Frank. Depois de espancar Grenon e seus lacaios até deixá-los inconscientes e denunciá-los ao promotor, Frank então decide lutar contra o crime e eventualmente aceita a oferta do membro dos invasores Buck, que forma a equipe de super-heróis da Liberty Legion para resgatar os outros invasores que sofreram lavagem cerebral pelo vilão Caveira Vermelha. Quando a Liberty Legion e os invasores eventualmente se dissolvem após a Segunda Guerra Mundial, o Wizard se junta ao recém-formado All Winners Squad. Depois disso, The Wizard passou alguns anos lutando contra o alcoolismo e a depressão e ficou por algum tempo sem teto no bairro Bel-Air de Manhattan. Ele também trabalha como técnico de laboratório nuclear. Em 1942, Wizard adquiriu um novo companheiro, um amigo afro-americano estereotipado chamado Slow Motion Jones. Na era moderna, Wizard reaparece como um herói idoso que se casou com a colega super-heroína Miss América. Wizard encontra e serve brevemente com os Vingadores, que o ajudam a controlar seu filho Núcleo. Ele se reencontra com Núcleo, mas sofre um ataque cardíaco. No final desta aventura, Wizard acredita erroneamente ser o pai dos gêmeos mutantes Mercúrio e Feiticeira Escarlate. E para não ficar muito longo, encerramos aqui um pouco da história desse personagem para passarmos para a história do outro personagem da outra editora. Vamos para o Jay Garrick, Joel Ciclone da DC. Jay Garrick, ou Joel Ciclone, como conhecemos no Brasil, é um super-herói da DC Comics e o primeiro personagem a se chamar de Flash.
Ele surgiu em janeiro de 1940 e foi criado pela dupla Gardner Fox e Harry Lampert. O primeiro Flash também fez parte do primeiro grande grupo de super-heróis da DC Comics, a Sociedade da Justiça. Quando Jay entrava em ação, tinha o cuidado de manter seu rosto em constante vibração, impedindo que o reconhecesse em fotos e vídeos. Suas aventuras deixariam de ser publicadas, porém, décadas depois, Jay Garrick voltaria a ser usado como parte do passado do universo DC, criando assim um legado do Flash com vários personagens recebendo a honra e o dever do nome Flash para proteger Keystone City. E vamos para a origem do personagem. Jay era um aluno da Universidade de Keystone City que trabalhava como assistente de laboratório para o seu professor de biologia. Um dia ele ficou até tarde no laboratório para terminar um trabalho e, sonolento, derrubou um frasco contendo uma amostra de um misterioso líquido conhecido como água pesada. Os vapores emitidos pelo líquido nocautearam Jay, que ficou horas respirando-os antes de ser levado ao hospital. Após uma breve recuperação, ele descobriu que os vapores ativaram seu metagene latente, dando-lhe a capacidade de correr à velocidade da luz. Jay decidiu usar seu superpoder para combater o crime e tornou-se o primeiro Flash. Jay eventualmente juntou-se à Sociedade da Justiça da América e casou-se com Joan Williams. Pouco depois, ele foi atacado por seus inimigos, o Mago, o Pensador e o Penumbra. E como resultado, Keystone City foi coberta por um domo sombrio e sua existência foi apagada das mentes de todos, levando o resto do mundo a acreditar que Jay era um personagem de histórias em quadrinhos. Anos depois, o segundo Flash, Barry Allen, que fora inspirado pelas HQs de Jay Garrick, descobriu Keystone City, libertou o herói que tornou-se seu mentor e retornou à Sociedade da Justiça da América, que havia sido originalmente desfeita como parte de uma conspiração organizada por Vandal Savage. Pouco depois, Jay foi enviado para o Limbo ao lado dos outros membros fundadores da equipe, onde ficou preso por anos antes de ser liberto pelo super-herói Tempus. De volta, Jay tornou-se mentor do terceiro Flash, Wally West, e do Impulso, Bart Allen. Ele teve um envelhecimento retardado devido à energia sombria que seu corpo havia absorvido durante um confronto com o supervilão Yan Karku, e também tornou-se capaz de acessar a força de aceleração que lhe dava o poder de correr à velocidade da luz. Hoje Jay continua casado com Joan e é um membro vital da Sociedade da Justiça e da família Flash. É claro que todos esses acontecimentos são bem antes do grande reboot feito pela DC Comics, chamado de Os Novos 52. Nesta nova versão, Jay Garrick é um jovem de 21 anos que acabou de terminar a faculdade. Em sua primeira aparição, Joan Williams termina seu namoro com ele e se muda para a costa oeste dos Estados Unidos. Jay fez uma grande burrada e Joan deseja nunca mais vê-lo. Sem perspectiva ou propósito de vida, Jay vê o que a princípio se assemelha a uma estrela cadente, mas que de fato era Mercúrio caindo do céu. Mercúrio diz que estava preso por um grande mal e conseguiu se libertar a um grande custo, mas o mal virá à Terra e precisará de um herói. Assim, Jay Garrick recebe a velocidade de um deus, tornando-se o Flash. É bem curiosa essa questão dos 952, pois nós sabemos que o Jay é inspirado no deus Mercúrio, né? Descaradamente. E eles souberam usar muito bem essa questão na versão dos 952. Com a chegada do DC Renascimento, muitas mudanças foram feitas, mas Jay Garrick apareceria novamente para dar o ar da sua graça. Então é isso, pessoal, encerramos por aqui então o primeiro capítulo do mais novo quadro do canal, e eu espero que vocês tenham concordado aí comigo sobre a similaridade desses dois personagens maravilhosos que fizeram parte em algum momento da vida de muitos leitores, apesar de um ser bem mais conhecido do que o outro, né? É claro. Mas então é isso aí, pessoal, encerramos por aqui, até a próxima, valeu! E não esquece de deixar um like, se não é inscrito, se inscreva no canal, ajuda aí, né?